Estamos começando agora mais um De Bem com a Vida, direto aqui da Rede Gospel de Televisão. Hoje, quinta-feira, 13 de setembro, ano apostólico de Mateus. Nós já estamos no 9º dia do jejum da multiplicação. Olha, você já conseguiu fazer 9 dias. Que grande bênção, não é? E hoje você vai receber a multiplicação que a autoridade espiritual traz. Hoje você vai receber daquele que tem autoridade espiritual para a tua vida. Então, vem estar hoje em uma das igrejas Renascer em Cristo. Às 20 horas nós vamos estar em todas as igrejas ministrando, trazendo essa palavra, essa multiplicação para a sua vida. E hoje é culto de causas impossíveis, junto com o jejum da multiplicação. Então hoje é aquele dia que você leva a sua foto, documentos, peças de roupas, você leva currículo, carteira profissional, as suas dívidas, para que o Senhor realmente possa promover aí um grande milagre na sua vida. No final dos cultos nós vamos estar orando, ungindo cada uma dessas situações na sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai fazer do teu impossível um grande milagre na tua vida. Por isso, vem estar com a gente hoje em uma das igrejas Renascer em Cristo. Você pode estar no Renascer Hall, Rua Doutor Almeida Lima, 1290 na Moca. A partir das 20 horas tem um estacionamento amplo ali para você ir com carro, metrô próximo também, não tem desculpa para você não estar lá. Um kids maravilhoso para você levar os seus filhos também para estar na casa do Senhor. Eu vou estar na Praça da Árvore, Renascer Praça da Árvore, da Avenida Jabaquara, 481. Também tem metrô próximo a 100 metros, estacionamento para você ter aí a praticidade de ir com seu carro, kids para suas crianças também. E o Bispo G vai estar na Renascer Santana, Avenida General Ataliba Leonel, 2630. Venha viver esse 9º dia da multiplicação na casa do Senhor, receber essa unção da multiplicação na sua vida. Hoje aqui no De Bem com a Vida a gente vai ter o testemunho da Micaele, que venceu a depressão. Ela foi curada e liberta da depressão, e ela vai contar pra gente o que aconteceu depois que ela entrou na Renascer. No artesanato de hoje você vai aprender a fazer um colar de fuxico. Olha que coisa linda, né? Você vai aprender mais uma arte aí para você produzir na tua casa. Nós vamos ter também hoje no De Bem com a Vida a doutora Helena de Castro, que é psiquiatra e psicanalista, que vai falar um pouco sobre expectativas. Às vezes as pessoas ficam tão frustradas, né, a respeito das suas expectativas. Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente sobre isso. E a pergunta do dia é sobre isso, expectativas. O que você sente quando as suas expectativas não são alcançadas? As suas e a de outras pessoas. Você se sente frustrado? Qual que é a sensação que você tem? Então você pode participar a partir de agora do nosso programa, através do telefone 0 operadora 11 2114 1112, 2114 1112, e pelas redes sociais, @De Bem com a Vida TV no Twitter e no Face De Bem com a Vida Rede Gospel. Então entre e responda o que você faz. Qual que é o sentimento que vem quando você não consegue atingir nem a sua e nem a expectativa dos outros, tá bom? Se ensina aí como é que você trata com as suas emoções. E para começar o programa, a Bispa Fê, que está nessa caravana apostólica, deixou várias matérias aqui pra gente acompanhar. E hoje nós vamos ver uma matéria sobre desenvolvimento pessoal e empresarial com o Marcelo Scarpita. Acompanhem comigo. Bom, é uma bronca inesperada, um colega mal educado, clientes desrespeitosos fazem parte da vida de todo profissional. Durante o expediente, nós temos que enfrentar diferentes tipos de estímulos emocionais e principalmente saber como reagir adequadamente a cada um deles. Mas muitos profissionais não sabem como lidar com todos esses sentimentos, perdem a cabeça, se descontrolam e perdem a postura profissional. Hoje, o palestrante na área de desenvolvimento pessoal e empresarial, Marcelo Scarpita, fala sobre o controle das emoções no ambiente corporativo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, professora Fernanda, como está? Tudo bem, bem-vindo aqui no De Bem com a Vida. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, é importante o profissional saber quais são os limites das reações dele dentro do ambiente de trabalho? É muito importante. Hoje em dia as pessoas acabam no ambiente de trabalho tendo dificuldades em saber quais são esses limites. Isso acaba trazendo consequências às vezes muito graves a ele, como a demissão, por exemplo. Uhum.
Então, a pessoa que é insegura, que não consegue controlar a emoção, ou aquelas, a gente vê muito mania de perseguição, acha que todo mundo não gosta dela, tá fazendo complô contra ela, e começa a ter uma atitude mais ríspida, áspera. Ela fala, não, mas eu compenso isso com o meu resultado profissional. Isso hoje ainda cabe no mercado, no mundo corporativo? O maior índice de demissão não é pela capacidade da pessoa. Não é incompetência? Não é incompetência, é o problema de relacionamento que ela tem. É o maior índice de demissão? É o maior índice de demissão que existe hoje. Olha! Se a pessoa não tiver um bom relacionamento, uma relação interpessoal com os amigos, os colegas de trabalho, isso que causa o maior índice de demissão hoje nas empresas. Então é um ponto forte, a pessoa tem que prestar atenção nesse aspecto. Veja só, muitas pessoas hoje em dia, o que acaba acontecendo, Bispa? Elas viajam para outros estados, para outros países, só que não faz essa viagem interior, a parte das emoções, ela não trabalha esta viagem interior, essa parte das emoções. O que as pessoas devem fazer é ter essa calma, praticar às vezes relaxamentos diários para que ela tenha um certo equilíbrio no dia a dia dela. É necessário que ela tenha um amadurecimento emocional para ter um relacionamento com os amigos, os colegas de trabalho, melhor. Senão ela é uma forte candidata à demissão. Uma arma. É uma arma contra ela própria. É uma arma contra ela própria. É verdade. Agora, no caso da pessoa que tem um temperamento muito forte, é explosiva, quais são essas técnicas? O que você indica como um especialista no assunto para a pessoa fazer essa viagem interior? Eu vou contar uma passagem rápida. O mestre das emoções, Jesus Cristo, na hora que ele foi interpelado, ele estava pregando, ensinando, e aí os fariseus chegaram perto deles e falou assim, essa mulher foi pega em adultério. E queriam que ele condenasse aquela pessoa para ele ir junto ser apedrejado. Ele teve uma atitude inusitada. Ele parou, se calou e começou a desenhar na areia. Imagine uma pessoa de forte estresse emocional ter uma atitude tão diferente como qualquer outro ser normal. Ele parou, começou a desenhar na areia. Depois de alguns segundos ou minutos, ele chegou, se levantou e fez com que as pessoas pensassem como se estivesse no lugar daquela pessoa. Ele acalmou os ânimos daquelas pessoas, aquela incitação de ódio, se abrandou aquela situação de ódio e fez o seguinte, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele transformou a base da acusação. Em vez das pessoas chegarem e condenarem com aquela base do ódio, ele fez com que todas as pessoas se colocassem no lugar da outra pessoa. Então, qual é o meu conselho que funciona sempre que eu dou nas minhas palestras, cursos que eu dou pelo Brasil? No momento que você estiver naquela fúria, naquele momento de fúria, espere 30 segundos ou mais, se você puder, para responder. Naqueles 30 segundos é onde que você diz tudo que não deve dizer. É onde que você faz tudo o que não deve fazer, porque você está com ódio ainda dentro de você. E aquela famosa coisa, falar sem pensar. E fala mesmo. Porque nós somos seres emocionais, Bispa. O que acaba acontecendo? Nós reagimos emocionalmente. Automaticamente, quando você abranda aquela fúria que cresce dos seres emocionais que somos, todos imperfeitos, temos que fazer com que isso abrande, se acalme. E a forma de fazer com que isso se acalme, a melhor forma até então, é esperar um pouco. Não dar aquela resposta imediata naquele ímpeto de fúria. Quando você se abrandar, você vai ter uma resposta mais concisa. Você vai ter pensado no que responder. É como diz, né? A gente devia ter garganta de girafa para poder pensar antes de falar. Parabéns, exatamente, né? Isso é verdade. Tá certo, isso vale para todas as relações, né? Agora, um gestor que tem um excelente funcionário, um excelente colaborador e sabe que ele tem problemas seríssimos de relacionamento. Como esse chefe, esse gestor, pode ajudá-lo a vencer essas limitações? É muito importante essa pergunta. O que ocorre, telespectador? Normalmente, se você é um gestor, a primeira coisa que você deve fazer é prestar atenção no seu time. Você é o líder, você é o capitão do time, você é o treinador do time. Você tem que prestar atenção como que eles estão jogando. Se não tiver um entrosamento perfeito,
Você tem que identificar, não necessariamente colocá-lo no banco de reserva, mas você tem que pegar aquela pessoa e acionar o seu departamento de RH, pessoal, recursos humanos, para que você direcione essa pessoa para um treinamento vivencial, comportamental, onde que ele vai trabalhar suas emoções, ele vai ter que trabalhar em equipe com as pessoas. Esse tratamento, essa relação interpessoal, ele vai desenvolver essa parte emocional. E quando ele volta de um treinamento desse de alto impacto, ele volta uma outra pessoa. É revelador para ele como que ele muda, porque ele entra em contato com aquelas emoções mais íntimas que ele tem e transforma essas emoções em algo benéfico para ele. Então, assim como isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, a raiva, o ódio, ela pode ser transformada em conquista, em força de trabalho, né? Em desafio. Nós, como seres emocionais, todas as emoções é necessária e tem o seu lugar dentro de nós. Se nós temos medo, é necessário, às vezes, ter um pouco de medo, mas não pode ter muito medo. O que perde o controle é o que faz a diferença de você ser um ótimo profissional e se arriscando com aquela dose de medo e ser um péssimo profissional porque você tem tanto medo que você se fecha em estado de ostracismo. Então, o que é muito importante é você saber dosar essas emoções. Medo, angústia, às vezes ansiedade, tudo isso é necessário no ser emocional, como todos nós somos. O mais importante é saber dosar. O equilíbrio. E com o equilíbrio. E com esses treinamentos, você aprende a lidar com esses medos. Eu tenho um treinamento de alto impacto, Bispa, que às vezes as pessoas sobem numa escada e pulam assim de costa, para os amigos segurarem ela. Uau. Então você imagina o grau de ansiedade, medo e de confiança no time que está para te dar o respaldo. Você desenvolve a confiança, você diminui a sua ansiedade, controla seu medo. É assim que deve ser. Então, o gestor que identificar algumas pessoas ou uma pessoa que não está totalmente engajado ao time, ele deve selecionar essas pessoas, ou às vezes até todos, e mandar para um treinamento de alto impacto, que ele vai trabalhar a equipe, as emoções de cada um deles, e eles vão retornar com aquilo, em vez de ser debilidades, se transformarão em ferramentas, pontos fortes. Muito bem, agora a mulher na TPM, ela tem algum desconto? Não tem? Um funcionário que está passando, um colaborador por alguma perda, ou morte, ou separação, ou problemas de saúde, que são fatores que alteram muito o emocional do ser humano, né? Como o grupo deve compreender esse momento? Como deve ser a postura dentro do ambiente de trabalho? A TPM já foi comprovado que tem pessoas que sofrem de TPM muito fortes. Isso pode ser não necessariamente uma desculpa, porque ninguém tem a obrigação de conviver com o mau humor do outro, mas pode ser uma forma de abrandar o julgamento. Às vezes, você sabendo que a outra pessoa está de TPM, a mulher está passando por aquele período, é necessário que o seu julgamento seja um pouco diferente. Todos nós julgamos a todo momento. Todo momento. O que é importante é você saber a dose do julgamento. Se você sabe que ela está naqueles dias, o humor, os hormônios da mulher podem subir e descer drasticamente. Estão variando. Você pode dar um certo desconto a ela. Até você mesma se dá um desconto. Sim, exatamente. Você que às vezes tem esses altos graus de sobe e desce, você pode entender aquilo e se policiar para quando você for falar, não acabar agredindo sem querer a outra pessoa que faz parte do time de trabalho seu. Que vai magoar muito, né? Muito bem. E qual é a hora para encerrar que a pessoa ou o gestor fala, olha, você precisa da ajuda de um especialista? É assim, pensamentos recorrentes que as pessoas têm, às vezes pensamentos negativos. Tem muita gente que está passando hoje por pensamentos negativos recorrentes. Toda hora está pensando naquela negatividade ou acha que está passando perseguições no ambiente de trabalho. Eu vou dar uma dica muito importante, que é a seguinte. É uma técnicazinha de psicologia, de treinamento, que se chama DCD. Duvide desse pensamento, o D de duvidar.
Primeira coisa, você duvidando do seu pensamento, a sua mente vai trabalhar de uma forma diferente. Segundo, critique o pensamento. Para você criticar qualquer coisa, você tem que reorganizar a sua mente, para ter subterfúgios, argumentos para você criticar aquilo. Então, segunda dica, critique aquele pensamento recorrente. Ele já vai perder força. É automático isso. Ótimo. A mente não consegue identificar o que é verdade e mentira. Ela aceita. Olha. Então, quando você critica, você já diminui as suas emoções. Aquela emoção que sobe com aquele problema já vai se abrandar. E terceiro, determine o sucesso. Nós fomos criados para ter sucesso. Nós não fomos criados com esse defeito. Nós fomos determinados a ter sucesso. Então, determine que aquilo não é real. Determine o oposto daquilo que você está achando. Se você acha que as pessoas estão se perseguindo, determine que não há perseguição. Isso vai fazer com que te abrande. É até uma atitude de fé também. De fé, total fé. Exatamente isso, Bispo, é total fé. Eu reservei para o fechamento do programa justamente essas dicas, porque é de total fé. Quando você duvida aquela coisa ruim que está na sua cabeça, você já está enfraquecendo ela. Quando você critica ela, você já está fazendo ela perder totalmente a força. E quando você determina, é onde que você tem a fé que vai conseguir. É assim que funciona. Mas se porventura ainda ocorrer de você ter esses problemas, procure um especialista. Ele vai te orientar, vai te dar mais ferramentas para que você consiga concluir e melhorar, evoluir, para que você não tenha mais esse problema. Isso é muito importante. Se isso permanecer, mas eu duvido muito, você que está em casa, se você fizer essa técnica, duvidar, criticar, aí, e determinar, eu duvido muito que você ainda continue com algum problema. Muito bem, hoje Marcelo Scarpita, palestrante na área de desenvolvimento pessoal e empresarial, explicando algumas ferramentas para você controlar os seus ânimos e temperamento no ambiente de trabalho. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no De Bem com a Vida. Obrigado, você, um livro para você, de um dos que eu publiquei. Parabéns pelo teu livro. Prossiga, um instrumento eficaz para a motivação. Não pode parar nunca, né? Pior que um sonho não realizado é um interrompido. Né? Parabéns, a gente não pode desistir nunca daquilo que são os nossos sonhos. Nós temos sempre que ver quais são os nossos motivos para a ação. Por isso que se chama motivação. Olha só, qual é o seu motivo para a ação? Claro, ótimo, gostei demais. Obrigado. Espero que você de casa também tenha gostado. Tá aí o site para você conhecer mais do trabalho do Marcelo na internet também. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Espero que você de casa tenha gostado. A gente continua com o nosso De Bem com a Vida.